Olá pessoal, mais uma vez aqui no YouTube. Aqui é Nelson Opperman, especialista em ortodontia, mestre, professor internacional. Tenho meu link acadêmico com a Universidade de Illinois em Chicago e com a Escola de Viena, na Áustria. Já com 33 anos de experiência na odontologia, com ortodontia já tenho praticamente 30 anos de experiência. Eu já passei por todas as modismos que a profissão nos traz. Como qualquer especialidade médica, né, a odontologia também tem seus modismos. E dentro da especialidade que eu tenho como referência, que é a ortodontia, também a gente tem muitos modismos. Eu poderia citar vários aqui para vocês. Vivi desde o início uma época de ouro, né, da colagem de brackets, que chegou no Brasil no começo meados dos anos 80, tá? Começo dos anos 90 mais fortemente, e os primeiros empresas que trouxeram produtos importados para o Brasil chegaram também nos anos 90, após, né, o término da ditadura militar e a abertura do país, e a importação e aos produtos de melhor qualidade à época. Hoje as empresas nacionais têm a capacidade de fazer excelentes produtos também, mas na época era o que a gente tinha, muito empírico e tal. A parte da ortodontia é como uma paixão para mim, a gente vive todos os aspectos de todas as partes, então esse é só um aspecto, né? Nós estamos falando apenas da parte histórica no Brasil, de como isso se passou, né? Mas se a gente for levar isso dentro de um contexto internacional, também temos modismos, vários modismos. Passamos recentemente pelo modismo dos mini implantes, que foram difundidos largamente. Hoje o pessoal lá na Coreia é o que mais utiliza os mini implantes como um sistema de ancoragem para movimentos. Tem coisas boas, quando muito bem empregado, ele é fantástico, mas quando ele também é mal utilizado, baseado num mau diagnóstico, ele pode trazer sérios problemas aos pacientes, porque a movimentação tornou-se possível em situações onde antes não era possível. Qualquer ancoragem esquelética tem essa capacidade de mover os dentes em qualquer direção. Você, sendo um bom conhecedor da biomecânica da movimentação dentária, acaba se fazendo movimentos onde você planejou. Só que se o seu planejamento estiver incorreto, quem vai sofrer vai ser o pobre do paciente, porque uma vez que seu diagnóstico é reduzido, você vai dar ênfase à movimentação dos dentes e nem sempre é necessário mover dentes. Não é porque eu sou o ferreiro, eu vou tratar meu paciente com ferro. Se eu sou um ortodontista e dentro do meu diagnóstico eu enxergo a necessidade de se trabalhar com outras especialidades, a gente deve buscar englobar os outros especialistas no tratamento dos nossos pacientes. Então, dessa maneira, eu considero também o assunto da oclusão com os problemas articulares da articulação temporomandibular. Esse é um assunto que vem se arrastando muitos e muitos anos dentro da odontologia e, infelizmente, dentro daquilo que eu tenho como entendimento, ele é extremamente mal interpretado. A história fez com que esse assunto fosse mal interpretado e mal abordado até os dias de hoje. Então, há uma controvérsia entre a oclusão, o contato dos dentes e o problema articular. Nós tivemos vários estudos, né, várias nuances, né, desde a década de 20, de 30, 40, né? Século passado, nós estamos falando aqui de um histórico muito amplo, mas veja, uma coisa importante de profissionais buscando esse tipo de solução, que a gente tem que trazer à baila aqui nesse momento, é que esses problemas não eram corriqueiros nos anos 30, 40, 50. Não era a realidade desses profissionais lidar com problemas articulares. Os problemas articulares, eles vêm crescendo numa crescente recente e especialmente no consultório daqueles profissionais que atendem já um grande volume de pacientes, como é o caso do meu consultório, já desde 1990, que a gente trabalha com pacientes intensamente, a gente começa a notar que os problemas articulares estão aumentando a presença desses problemas nos nossos pacientes. Os pacientes estão nos procurando, às vezes com completo desconhecimento que a origem de alguns problemas que esses pacientes têm, na verdade, vem da origem bucal, de um modo geral. E eu não estou entrando no aspecto oclusão em si, né? Mas, como nosso slogan aqui da clínica, né, a gente tem que
a boca é o lugar onde tudo começa, né? Então esse slogan que nós temos aqui na nossa clínica é justamente para que a gente abra os olhos da população, né, do paciente, daquele leigo, né, que sofre muitas vezes por anos e anos e anos, sem ter o entendimento de que o problema vem da boca. Muitas especialidades médicas às vezes patinam e acabam sobretratando os pacientes demais com medicação, sem a necessidade, caso fosse esse paciente indicado a um profissional que sabe lidar com esse tipo de problema. Não os culpo, os médicos fazem o que podem, afinal de contas, o paciente chega em sofrimento, algo tem que ser feito. O que eu gostaria mais do que qualquer outra coisa é de abrir os olhos desses especialistas que há essa possibilidade. Na verdade, eu não estou direcionando um comentário pejorativo à especialidade médica. Não. Eu só estou querendo dizer que existe essa opção de encaminhar certos pacientes depois daquela agudização da dor ou a cronicidade do problema. Você pode encaminhar esse paciente a um especialista em oclusão, como nós estamos conversando aqui, para que ele possa ter uma outra opção, que não seja medicamentosa somente, né? Tem casos que a medicação, sem dúvida, é super indicada, óbvio, mas a gente pode, às vezes, retirar o paciente de uma super medicação ou, às vezes, até completamente remover as medicações da vida desses pacientes. Então, regressando ao tema controverso, oclusão, com a ligação ATM, né? Veja como a coisa foi caminhando de uma maneira completamente controversa. O nome do que se dá a este problema, né, articular, que está se expressando na articulação, né? Vamos lá, agora eu vou começar a andar numa linha que realmente eu gostaria de esmiuçar e deixar vocês no entendimento. A palavra que se utiliza para que esse problema que está se expressando na articulação é a palavra DTM. No Brasil, né, ela foi aportuguesada do inglês, que é o TMD, que é o Temporomandibular Disorders. Traz a quem lê e escuta essa dita especialidade que a origem do problema está na articulação, né? Porque nós estamos falando de uma disorder da articulação temporomandibular. Então, se o problema pertence à articulação, então teria que tratar a articulação, como se ela fizesse parte exclusiva do planeta Marte, né? Ela não faz a composição de um sistema crâniofacial, um sistema crâniomandibular, onde a mandíbula, sendo o único osso que se move no esqueleto, na boca, né, na parte craniana, se ela se move, obviamente essa mobilidade ocorre através das articulações. Então a articulação em si, ela vai sofrer diretamente toda a influência desse movimento. Se esse movimento tem certos padrões que levam ao côndilo mandibular se mexer de maneira incorreta dentro da cavidade glenoideia, que é onde se fica a caixinha que se chama articulação temporomandibular, né? Ela é composta de várias coisas. Eu não gostaria de deixar esse vídeo tão longo assim, né? A gente pode até regressar e esmiuçar um pouquinho mais essa parte anatômica em vídeos mais próximos. Mas nós temos que entender que a ATM não é uma caixa, um buraco negro, né, no universo que ninguém sabe o que tem lá dentro e não faz ideia do que se fazer. Então a correlação da articulação com o sistema crâniomandibular, ela é direta, por mais que tentem criar uma especialidade à parte para esta situação, criando um termo que cria muita confusão para os pacientes e para os profissionais que não lidam diretamente com esse problema em si. Esse é um problema que deveria ser chave no processo da graduação dos nossos alunos, que hoje estão se formando em odontologia. Deveria ser um aprendizado do primeiro ano da graduação, só que os alunos saem da universidade sem nenhum conhecimento a respeito da articulação temporomandibular. Então veja, ela é uma articulação que tem as suas características. Ela é complexa, sim, ela tem rotação, tem translação, ela é muito mais complexa que qualquer outra articulação do corpo, né? Comparando com o joelho, o tornozelo, o ombro, o que quer que seja, que são articulações que basicamente fazem rotação, mas ela tem uma característica extremamente interessante. Ela tem um conjunto muscular
e um conjunto de ligamentos que estão aí para que ela possa se mover e também se autoproteger. Mas ela tem um limite de se autodefender. Qual é esse limite? É o limite que os dentes permitem. Por quê? Me parece extremamente lógico, e qualquer leigo vai entender o que eu vou explicar aqui agora. Quando nós abrimos a boca, eu vou fazer aqui um exemplo na minha própria boca, né? Vamos lá. Eu não consigo abrir mais que isso. Por mais que eu empurre, eu não consigo. Por que eu não consigo? E quando eu morro e vou olhar lá dentro do meu caixão, minha mandíbula tá num canto lá, ela assim agora consegue se mover. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de ligamentos. Eu tenho um conjunto muscular que faz com que a mandíbula fique limitada no movimento de abertura. Se eu fizer um movimento para frente, um movimento protrusivo da mandíbula, eu tenho essa mesma situação. Eu não consigo jogar mais para frente. Então essa é a característica onde na protrusiva e na abertura, eu tenho limites que são determinados por ligamentos, pela cápsula articular, que não deixa de ser um tipo de um ligamento, e pelo sistema muscular, tá, que está fazendo o movimento. Fazendo esse movimento de acordo com o que o chefe cérebro manda. Então por isso que nós chamamos isso de sistema neuromuscular, porque o músculo não funciona sozinho. A partir do momento que eu tenho um AVC aqui, por exemplo, meu músculo para de funcionar. Então ele depende do comando do sistema nervoso. Então o sistema neuromuscular e o sistema de ligamentos compõem o quê? Os limites e o movimento possível da mandíbula, no sentido de abertura e protrusiva, sentido lateral, direito e esquerdo, composto completamente pelo sistema neuromuscular e ligamentoso. Porém, quando eu vou fechar a boca, o que me limita a quantidade de fechamento, eu não consigo fechar mais, por mais que eu queira, são os dentes. Então, como não é possível ter relação entre os dentes e a articulação? Se na protrusiva eu tenho relação, se na abertura eu tenho relação, se no movimento lateral, direita e esquerda eu tenho relação, e por que não no fechamento ter relação? Se quem me limita o fechamento são os dentes. Então qual é a correlação oclusão e articulação? É absolutamente máxima, porque compõe o sistema funcional de uma pessoa que está viva e em função. Então, quando eu vou analisar a oclusão desse meu paciente, eu não posso pensar numa oclusão como eu tenho aqui as minhas caixinhas de estudo. Se eu pego um paciente que está moldado com gesso, né, e levo aqui a minha mão um molde de gesso, que isso me informa? Me informa algumas coisas, sim, me informa a situação que o paciente tem estática. Mas se é um par de gesso que não tem articulação, não tem ligamento, não tem musculatura, e isso aqui eu não sei qual é a correlação com o sistema craniano, eu não tenho uma imagem referencial, eu não tenho uma imagem 3D disso encaixado na boca. Então, me faz um pouco lógico entender que quando os dentes entram em contato, e aí vem a palavra oclusão, e é uma palavra também aportuguesada do inglês, a palavra occlusion. A palavra, quando nós queremos dizer occlusion em inglês, nós queremos dizer que eu estou fechando ou tapando alguma coisa. Então, no português, ocluir, né, vai também trazer esse sentido, mas como é uma palavra que nós pouco utilizamos no dia a dia, fica um pouco obscuro para as pessoas. Eu não vou falar, vou ocluir a porta. Eu não vou falar, vou ocluir a gaveta. Mas em inglês você pode. Então é uma palavra que é de pouco uso e fica como se fosse uma palavra exclusiva da boca. Por quê? Porque ela é um aportuguesamento de uma palavra em inglês. Então, na hora que nós vamos falar do contato de dente, dependendo da posição que esses dentes estão, desde o princípio da erupção, quando a gente tem lá um bebezinho erupcionando seus dentes, até que ele conclui a dentição de leite completa ao redor de 3 anos de idade, nós temos aí composto um sistema de oclusão que vai passar a limitar o fechamento da boca. E se nesse processo de fechar o paciente oclui, encosta os dentes, leva os dentes em contato, no máximo contato, e se nesse processo você fecha demais ou de menos, ou faz contatos que fazem desvios, nós vamos estar criando uma situação que certamente vai depender de uma adaptação do sistema articular, para que isso funcione e mantenha o paciente
vivo, que é o objetivo maior da adaptação humana, é manter-se vivo. Tem pacientes que vão se adaptar de uma maneira perfeitamente normal e vão conviver com esse tipo de desvio, ora tem pacientes que não. Agora imagine, você tem uma dentição de leite com uma certa adaptação articular, e quando o paciente começa a trocar os dentes ao redor de 5, 6 anos de idade, fazendo a dentição que nós chamamos mista, né? Metade de leite, outra metade de dentição permanente. Se nesse processo ocorre com que os dentes permanentes erupcionem numa posição completamente diferente do que foi determinado pela posição dos dentes de leite, eu vou demandar uma nova adaptação do sistema, que também pode ser que não seja boa. Então todo o processo que se faz na boca, seja ele o processo da vida, eu desgastei meus dentes, eu fui praticar um esporte, eu fraturei um dente, eu fui comer uma determinada comida, uma pizza, comi uma azeitona e mordi um caroço, fraturei um molar, e esse dente precisa ser restaurado. São situações em que nós temos que sempre estar atentos ao restabelecimento de uma normalidade para aquele paciente. E isso é extremamente individual. Cada paciente adaptou-se ao longo da vida a uma série de situações. Por isso que a correlação da oclusão dos dentes em função, nada me adianta pegar um modelo de gesso na mesa e olhar ele estaticamente, como eu acabei de dizer, isso não significa nada. Por isso que a literatura, de uma maneira geral, não correlaciona a oclusão com os problemas articulares, porque tentam observar o que é a oclusão como uma situação estática em cima da mesa, e não é assim que o ser humano vivo funciona. Os nossos pacientes são vivos, acredite em mim. Eu não sou dentista de gente que já morreu, eu sou dentista de quem está vivo, e são pessoas que se movem, falam, comem, mastigam, respiram, têm os seus estresses da vida, têm as suas dificuldades, têm as suas situações de vida. E a vida, a palavra vida é uma constante adaptação. E isso ocorre inclusive na boca. E transmite-se à sua articulação. Com isso, o exame articular e o exame da oclusão não é simples. É isso que eu gostaria de deixar muito claro. Muitas vezes eu escuto dos meus alunos, poxa, professor, demanda demais o tempo, o diagnóstico é demorado, demanda muito do nosso paciente para chegar à conclusão A, B, C, D, e os pacientes acabam se cansando desse processo de diagnóstico. Eu acabo precisando ter no meu consultório equipamentos caros, espaço para armazenar esses equipamentos, que também são caros. Às vezes eu preciso treinar uma equipe para operar esses equipamentos. Poxa, professor, então a odontologia acaba sendo limitada. A gente pode pensar por esse lado, por esse aspecto? Talvez sim, talvez não. Se a gente tivesse serviços que nos auxiliasse diante de uma demanda, porque o dentista simplesmente ignora, de uma maneira geral, esse tipo de exame, de diagnóstico, se nós tivéssemos serviços que entregassem esse tipo de procedimento, talvez barateasse e facilitasse para todos no consultório, né? Então, como é hoje em dia, até pouco tempo atrás não tínhamos máquinas de ressonância magnética, ela era uma fortuna, custava milhares de reais, e agora nós temos serviços. Você vai numa clínica e faz a sua ressonância magnética da mais alta qualidade, e é um auxiliar de imagem de diagnóstico fantástico que não tínhamos há bem pouco tempo atrás. Mesmo os tomógrafos hoje, os tomógrafos odontológicos, hoje você consegue comprar até um equipamento usado com um preço bastante razoável. Veja o que os lasers na odontologia têm feito recentemente. E por que não equipamentos que nos auxiliem no estudo do problema da correlação oclusão e a situação articular do paciente? Então, a ATM, ela não é um buraco negro no sistema desse paciente. A ATM compõe esse sistema. Ela é mais um componente. E, na verdade, a origem do problema não é na ATM, a menos que esse paciente tenha um câncer, ou uma hiperplasia de crescimento, ou uma anormalidade interna de crescimento, ou falta de. Em algumas síndromes, por exemplo, nós temos esse tipo de situação, ocorre muitas vezes na síndrome de primeiro e segundo arco branquial, o paciente simplesmente não tem um côndilo, ou situações de trauma, né, ou situações das mais variadas traumáticas. Isso sim é um problema que levou a um problema interno na ATM. Ora, caso isso não esteja ocorrendo,
o paciente está em sofrimento com uma dor, um estalo, uma dificuldade de abrir a boca, uma dificuldade de mastigar, de sobreviver bem, né? Porque você tem a situação interna na TM, mas nada mostra que você tem um câncer ou uma hiperplasia ou qualquer anormalidade interna, o problema não é da TM. Isso fica muito claro. O problema está na oclusão do paciente e na mobilidade, através da musculatura e dos ligamentos que nós já conversamos, que precisa ser estudado e ser devidamente diagnosticado e planejado com o uso de instrumentos e imagens. Nós não podemos fechar os olhos para a tecnologia. A tecnologia está aí. Nós estamos agora ingressando com equipamentos de ultrassom para as ATMs. Ainda embrionariamente, mas os equipamentos estão movendo para essa linha que a gente pode checar no nosso paciente, na cadeira, algumas situações com o uso de ultrassom. Mas ainda não temos o ultrassom bem desenvolvido. Por quê? Porque as empresas que constroem e fabricam isso não viram, né, um nicho interessante para vender o equipamento. Então, pouco a pouco, as coisas estão acontecendo. Não tenho dúvidas que esse dia chegará e o ultrassom estará presente na minha clínica também. O que acontece é que você, tendo essa confusão na cabeça de que isso aqui é separado do restante do corpo, você vai acabar perdendo a oportunidade de receber um atendimento como paciente. E você, como profissional da odontologia, tendo um paciente que está ali queixoso, em sofrimento de alguma maneira, você perde a oportunidade de encaminhar o seu paciente a uma solução. Que um paciente que vai ser eternamente agradecido pela sua indicação. E aqui na clínica nós temos o cuidado de sempre deixar isso muito claro, quem nos indica os pacientes. Os pacientes serão tratados, serão diagnosticados e o tratamento será sempre combinado com aquele que me indica, né, aquele profissional que me indica, conjuntamente com a equipe que aqui trabalha. Se o profissional que me indica delega o atendimento aqui para nós, assim será feito e após isso o paciente retornará ao profissional que me fez a indicação. Então, veja a importância de se entender que a oclusão ela tem total ligação com problemas articulares da ATM. Não só a ATM, tá? Eu não quero estender a conversa para cervical e assim por diante, que seria um papo um pouquinho mais longo. Mas vamos nos ater aos problemas da ATM. Essa questão que está afligindo hoje, aqui na minha clínica eu posso colocar para vocês mais ou menos a estatística, a cada 10 pacientes que me procuram, 7 pacientes possuem, de certo modo, algum problema articular. Então é uma incidência e está começando a ficar um problema de saúde pública. Muitos pacientes estão sofrendo, deixando de trabalhar, não conseguindo ter a vida normal, porque tem um problema articular, que isso pode levar a uma série de consequências, por exemplo, dores agudas do nervo trigêmeo, pode trazer consequências auditivas, pode trazer consequências cervicais, problemas ao dormir, sono, bruxismo em excesso, visão, postura, tudo vem da correlação da articulação dos dentes em movimento. A oclusão em movimento é uma articulação. Então, gente, esse primeiro videozinho a respeito de ATM que nós estamos fazendo aqui no YouTube, movimentando o nosso canal, gostaria de saber se vocês gostaram. Se gostaram, por favor, deixem um comentário aqui abaixo, eu vou ficar muito feliz de ler e, se possível, responder a vocês as suas dúvidas principais. Você também vai ter aqui embaixo o joinha para curtir aqui o meu vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E também o sininho, clica no sininho, porque aí você vai estar participando da minha comunidade. E para o YouTube isso é importante, porque assim faz com que a gente fique relevante para o YouTube e eu consiga que essa informação que eu estou passando chegue a mais pessoas, que às vezes estão precisando e não têm ideia de que assim funciona o problema das ATMs, né? Então, clique no sininho, clique no joinha, deixe seu comentário, isso é muito importante para que eu consiga seguir, né, com esse processo adiante de conversar com vocês, trocar uma ideia e quem sabe o que você me pergunta fique relevante para que a gente possa fazer um vídeo futuro, por que não, né? Então, um grande abraço a todos, obrigado por esse tempo dedicado aqui à minha aulinha de oclusão ATM e nos vemos no próximo vídeo.